Hoje nós vamos falar de diagramação. Na verdade, nós vamos responder uma pergunta, né, que nós vimos numa rede social, que era que fonte e que tamanho o autor deve usar no Word, né, para diagramar. Isso é uma questão muito controversa, porque muitos autores independentes estão procurando fazer o serviço de diagramação por conta própria, né, como se isso fosse uma parte menor do livro. E não é. Né? A diagramação é muito importante, que é a fluidez, que leva a fluidez de leitura, que leva a facilidade de leitura, né? E deve ser feita por um profissional, porque tem diversos aspectos que a gente tem que ver dentro da diagramação que você não pensa, né? Que até nos programas de diagramação te dá opções que o Word não te dá, né? O Word ele é feito só para efetivamente você escrever. Então não que você não deva colocar no Word o parecido, colocar lá um padrão no Word parecido com o que você vai ter no seu livro, né? Mas basicamente você tem que considerar a questão da lauda, entendeu? E uma lauda são mais ou menos 2 páginas, então não precisa colocar do jeito do livro para saber quantas páginas vai dar, entendeu? Até porque muitas vezes você vai perder meia página, vai perder 2 quartos de página para quando você está fazendo a diagramação, para começar cada capítulo do jeito certo, né? Então, cuidado, né? Cuidado. Mas de qualquer maneira, o que é a diagramação? A diagramação é a edição de um texto ou de uma imagem, né? E a adaptação da mesma para publicação, seja física, né, de livro físico, aquele que a gente compra na livraria, né, de papel, seja digital. E como eu falei, o objetivo da formatação é você ter uma leitura fluida, uma leitura agradável. Inclusive, uma das respostas que as pessoas deram numa dessas questões, né, foi uma desinformação, que é que você não pode usar fontes do Windows para publicação. Isso é uma mentira, isso não é verdade, entendeu? Você pode usar qualquer fonte de sistema, né, para fazer a sua publicação, seja ela qual for. Isso não vem ao caso. Muitas vezes, inclusive, você vai ver que no livro, tem na parte de trás do livro ali, tem lá, ó, se esse livro foi publicado um papel tal, com a fonte tal, o tamanho tal, tá tudo lá determinadozinho, né? Normalmente ou tá no comecinho ali na ficha catalográfica ou tá no final, na penúltima página do livro, as informações da própria gráfica, né? Inclusive, não tenha cuidado ao usar essas fontes não autorizadas, essas fontes criadas fora do padrão, né, por 2 motivos. Porque, primeiro, elas não podem ser compatíveis com o sistema de editoração. Aí você vai ter um problema. Por quê? Porque você vai fazer um teste. Quando faz o teste, às vezes né, você pode passar pelo teste, vai estar com o livro com problema, né, mas mesmo que você faça um teste, fez um teste, deu erro, você vai ter que voltar para a diagramação, rediagramar com outra coisa, vai perder tempo, você pode perder dinheiro se você estiver fazendo isso com um diagramador profissional, né, porque você decidiu por uma fonte não tradicional. E essas fontes, elas podem conter vírus, ou seja, você pode colocar elas na tua máquina, entendeu, para usar, e elas vão colocar vírus na sua máquina, ou seja, é tudo o que você não quer. Essas fontes normalmente, então é aquela coisa, evite ao máximo, tá, essas fontes que não são do sistema. Você quer usar elas no título porque elas são bonitas, elas têm algumas coisas, tudo bem, né, mas não use elas em todo o texto, entendeu? Porque você pode terminar com um problema. De qualquer maneira, como eu estou comentando, a questão é fluidez de leitura. Então, as fontes mais comuns, né, são mais clássicas, são as chamadas fontes com serifa, como a Times New Roman, né? Agora, ela chegou a ser até considerado que essas fontes, elas são
como elas são mais clássicas, elas são usadas por mais tempo, elas são as preferidas de livros para pessoas com mais idade, com mais maturidade. Enquanto as fontes sem serifa seriam para livros mais para jovens. Agora, esse é um conceito que já está caindo em desuso, especialmente com o livro digital, por um motivo. Com o livro se você ler com serifa já cansa, no livro digital, que às vezes você tem uma luz por trás, cansa mais. Entendeu? Então, muitas vezes está se preferindo o uso de fontes sem serifa, como a Arial, como a Helvética, que teoricamente seriam fontes mais para jovens, para todos os livros. Né? Aquela coisa, você vai ter que procurar, você vai ter que ver, né? uma que você ache que seja louvável, né? Que fique boa na sua obra e seguir com ela. Né? E o padrão para publicação é corpo 12. Inclusive, até se você quiser, como eu já comentei, manter ali o padrão de publicação do seu texto de Word, que o livro não é publicado em Word, a gente já comentou sobre isso quando a gente falou de publicação ou de outros tipos de publicação. Então, como você vai na Amazon, você fala assim, mas se eu vou na Amazon eu posso dar upload no meu livro em Word. Sim, realmente você pode, mas não é profissional. Se você quer um livro mais profissional, procure alguém que vai fazer uma diagramação, te dar um livro, um formato como é no livro profissional, para que ele seja publicado na Amazon de maneira profissional. Né? Como eu comentei, corpo 12. Agora, um outro ponto que poucos autores consideram, até porque quando você está pensando em Word, você tem só o entrelinhamento lá, o simples, ou 1,5 ou 2, né? É essa questão do entrelinhamento, né? Que, para quem não sabe, é o tamanho entre as linhas de texto. Né? Por quê? Porque o entrelinhamento, dentro de um programa que seja próprio para uma diagramação, você pode diminuir ou aumentar, mesmo que seja um pouquinho, não de 1 para 1,5, né? Porque às vezes quando você deixa um entrelinhamento muito grande, o leitor percebe, assim, ele fala, nossa, esse entrelinhamento está estranho, sabe? A impressão que você tem é que o livro, por mais que a leitura fique rápida, porque tem menos linhas numa página, o leitor sente um estranhamento, porque ele percebe que tem muito espaço entre as linhas. Né? É muito grande o espaço entre uma linha e outra, então você tem que tomar cuidado com isso. E um outro ponto que é, se o seu texto é muito grande, eu mesmo já conversei com editores que comentaram que eles tiravam espaço das entrelinhas, inclusive da margem, para ter mais texto por página, porque o autor escrevia muito. Então você pode diminuir um pouco o tamanho do seu livro ou aumentar um pouco o tamanho do seu livro. Isso vai mudar o quê? Um livro com um tamanho menor, com menos páginas, vai custar menos, e um livro com mais páginas, no caso você está aumentando uma história para ela ficar maior, né, você vai agregar mais valor. Então esse é um ponto do entrelinhamento que você tem que considerar, né? Inclusive, por isso que a gente sempre fala, assim, escritor, você quer formatar o seu texto, colocar tudo certinho, para saber mais ou menos quanto dá? Perfeito, não tenho nada contra isso. Entendeu? Você diminuir a página do livro, você deixar a fonte semelhante, perfeito, entendeu? Mas compreenda, a diagramação é um processo profissional e, como processo profissional, demanda alguém que saiba do que está falando, alguém que use uma ferramenta para a diagramação, e não é o Word, e faça da maneira correta. Agregue valor ao seu livro, porque como eu falo, a gente já falou isso na capa. Qual é o conceito de capa? Agregar valor ao livro. Qual é o conceito da diagramação? Agregar valor ao livro. Qual é o processo da revisão? Agregar valor ao livro. Quer dizer, aí você fala assim, mas o Word tem revisor. Você fala, sim, mas não é isso que você tem que ver. Você tem que contratar alguém que saiba, que vá ler, que vá perceber os erros, fazer as mudanças, entendeu? Que não é simplesmente a Word fez, está feito. Então é esse ponto
nesses 3 aspectos, né, seja capa, seja diagramação, seja revisão, você tem que pensar o que esses processos todos fazem, agregam um valor ao seu livro. Então, quer dizer, considere o seu livro, é o seu livro. Eu costumo dizer, como editor, eu costumo dizer, se o autor que é o autor não respeita o livro dele, de repente manda, sei lá, para 50 editoras, de uma vez, ali com cópia, né, eu estou vendo no e-mail, cópia para 50 editoras, se ele não tem o respeito pelo próprio livro para mandar pelo menos um e-mail para cada editora que ele pretenda que leia o livro dele e publique o livro dele, porque eu editor, vou ter respeito pela obra dele? Não vou. Então, é nisso que você tem que pensar, certo? O processo de diagramação, pode ser que seja um processo que você vai gastar dinheiro? Sim, porque você vai ter que contratar um profissional, né? E bons profissionais vão custar. Eu digo isso a mesma coisa da leitura crítica. Você pode não fazer? Pode, mas você pode terminar com um livro que não vai ser contratado profissional. Mas de qualquer maneira, diagramação, contrate um profissional, converse com esse profissional, verifique, né, como é que vai ser e peça e faça um serviço profissional, porque é isso que você tem que pensar em relação a uma obra que é sua, que você quer que venda, que você quer que o leitor goste de ler, porque um livro mal feito, né, com a diagramação errada, com palavras erradas ou é um livro que vai depor contra você como autor. Então, não faça isso com um profissional de uma área que você não é especialista. Como sempre, né, eu espero, na verdade nós esperamos ter ajudado com essa dúvida, né, que não faça a sua diagramação no Word, né, procure um diagramador. E se você gostou, se você aprendeu um pouco, que é o que nós estamos fazendo aqui, curta o vídeo, compartilhe com o seu amigo escritor que também está terminando o livro dele, né? Nos siga aqui no YouTube, nas redes sociais, marque para ver todos os nossos vídeos, né? Nós temos vídeos e curtas dos nossos vídeos praticamente todos os dias, né? E até a próxima.